Na aula 2 eu falei sobre a autossabotagem, que é quando você está perto de conseguir aquilo que você mais quer, algo dá errado, você desiste ou se desentende com alguém. Nessa aula eu vou falar sobre o outro desafio que se interpõe no seu caminho quando você quer uma mudança, quando você quer se reinventar num momento de crise como o que estamos vivendo. Eu quero agradecer aos comentários e aos compartilhamentos de todos que assistiram os vídeos anteriores, porque isso me ajuda a chegar a mais pessoas. Nessa aula, então, eu vou falar sobre a procrastinação, quando você deixa para depois aquilo que é mais importante para você. No geral, quando você tem que cumprir algo que é para os outros, você faz. Quando tem a ver com cuidar de você ou fazer algo importante para você, vai ficando para depois e a tendência é se frustrar. Muitas vezes, a procrastinação tem a ver com uma dificuldade de compreender aquilo que é mais importante para você. Por exemplo, se você vive uma vida resolvendo problemas o tempo todo, sempre ocupado, cuidando dos outros, é normal que você vai adiar aquilo que é mais importante para você. De um lado, é importante fazer as suas obrigações de trabalho, de cuidar das pessoas. Porém, quando você decide cuidar de você, isso vira a sua última prioridade. Então, é importante entender o aspecto emocional por trás da procrastinação. Quando se fala da procrastinação, onde você adia aquilo que é importante para você, ou seja, você até resolve várias coisas quando é para os outros, mas para você fica por último, ou você faz só no último momento. É comum então achar que para lidar com a procrastinação você precisa ter mais disciplina. Mas eu quero te mostrar uma coisa. Para fazer, por exemplo, o que é para os outros, você faz. Para fazer, por exemplo, vamos dizer, para cuidar dos outros, você tem tempo. Quando se refere a cuidar de você, isso fica para depois. Por exemplo, eu não tenho disciplina para me exercitar. Será que eu não tenho disciplina para me exercitar? Ou eu já estou gastando muito do meu tempo e do meu esforço para cuidar dos outros? Qual é o balanço que você faz entre o tempo para cumprir as suas obrigações e o tempo para fazer o que você gosta? A procrastinação pode ser um lembrete que você está usando muito tempo para cumprir o que você não gosta, ou seja, o que você tem que fazer, e pouco tempo para você. Um outro fator sistêmico por trás da procrastinação tende a ser as suas pendências. Quantas coisas não resolvidas você acumulou ao longo da sua vida? Quanto mais coisas não resolvidas, chega um ponto que a sua energia vai baixando e você não tem vontade de fazer mais nada. Outra coisa para olhar sistemicamente é a relação com seus pais. Se você, por exemplo, tem uma boa relação com eles, mas você cuida deles como se fosse pai ou mãe deles, a tendência é que você não tenha disposição para fazer coisas para você, porque você já está carregando um peso de assumir coisas que não são suas. Outra coisa ligada à relação com os pais pode ser o contrário. Você tenha alguma mágoa em relação ao seu pai ou à sua mãe, você se afaste deles e esse ressentimento que você tem por eles, de alguma forma te impede de receber deles. E esse não receber deles acaba sendo também um não receber da vida e não se abrir para novas oportunidades. E isso pode implicar em você não ter a energia que você gostaria para fazer o que você tem que fazer. Daí você adiar as coisas e focar em algumas que são as prioritárias para você. Eu quero compartilhar a minha história ligada a esse tema. Há uns 10 anos eu estudava para o concurso para a carreira diplomática. Bom, eu gosto de aprender e gosto de idiomas e de viajar. Quem não gosta de viajar? Mas uma coisa que eu vi na carreira diplomática então era, eu gosto de história, geografia, de política internacional, então era um assunto que eu gostava. Quando eu estava nas aulas ou conversando com os colegas, eu gostava da experiência, eu conseguia articular os assuntos, entender, explicar a matéria. Mas quando eu estava em casa eu não tinha vontade de estudar e eu me frustrava com isso. Porque ao invés de eu ler os livros que faziam parte do concurso, eu ficava lendo sobre meditação, sobre yoga, sobre autoconhecimento, inteligência emocional.
Então, aí já estava me indicando algo que eu não estava vendo até aquele momento. E foi assim por mais ou menos um ano, nesse conflito interno. Eu tenho que estudar, eu achava o que eu queria, mas eu pensava, eu tenho que estudar os livros da diplomacia, mas não estou com vontade. Eu até abri o livro, chegava na terceira página, sem foco, distraído, e desistia. Quando eu abri um livro, meditação, por exemplo, eu li até o final. E até que eu busquei a ajuda de um consultor e conversando sobre o assunto, ele me fez uma pergunta que era: me fala, quais são suas pendências? Quais são as atividades que você não terminou e que estão drenando a sua energia? Aí eu falei, preparação para a carreira diplomática. Me fala mais. E aí ele levantou as informações que era o seguinte, o que eu buscava com aquele objetivo. Eu gosto de falar idiomas, viajar pelo mundo e aprender várias coisas. Tá, e quando você não está fazendo isso, quando você não está estudando para a carreira diplomática, o que você está fazendo? Eu estou lendo livros de autoconhecimento. E nessas perguntas, onde eu cheguei foi o seguinte, que o meu lado que adiava estudar para a carreira diplomática, na verdade estava querendo tempo para eu me dedicar ao autoconhecimento. E aí eu percebi que eu podia ressignificar. Então eu não precisava ser um funcionário público, diplomata. Eu poderia agir dessa forma por minha conta. Eu poderia viajar pelo mundo e ensinar esses conhecimentos de PNL, de constelação familiar, do coaching, da hipnose, na forma de treinamentos e facilitar esses cursos em diferentes países. Aí eu posso ser um, entre aspas, diplomata do desenvolvimento pessoal. E foi essa minha sacada que fez eu, vamos dizer, ressignificar a minha relação com a minha procrastinação. Então, uma solução para você lidar com a procrastinação é você entender o que está por trás dela. De um lado, o lado que você quer fazer, que quer realizar o que é importante para você, está o seu pensamento e está aquilo que te guia na sua vida. Do outro lado, que é o não fazer, vamos colocar assim, tem a ver com a procrastinação. Só que é importante olhar o que está por trás desse lado. Quando você não está fazendo o que você quer ou tem que fazer, o que você está fazendo? Em outras palavras, o que você faz quando não faz nada? Nesse sentido, você olha para um aspecto emocional e você já pode fazer uma balança, vamos dizer assim. Aqui está o lado que quer fazer várias coisas. Aqui está o lado que não está deixando. Se eu olhar dessa forma, eu não encontro uma solução. Essa é a fonte do problema. Mas o que isso aqui valoriza? O lado que quer fazer valoriza a satisfação, o bem-estar por fazer. Ou o bem-estar por ter recompensas. O lado que não quer fazer, o que ele está valorizando? Pode ser descansar, pode ser ter tempo para si, pode ser, cuidar de si mesmo. Então, mas sabe qual é o problema maior? É que quando você não quer fazer algo, você se culpa ou se frustra por não fazer, ao invés de aproveitar o momento. Experimenta quando você estiver nesse dilema entre o que você tem que fazer e a falta de vontade, experimenta se abrir para vivenciar a falta de vontade. Ou experimenta, ao invés de ficar lamentando não fazer o que você tem que fazer, experimenta usar o tempo com algo que você gosta. Quando você escolhe esse caminho, você pode, vamos dizer, abrir um novo universo onde você descobre coisas que você gosta de fazer e que pode ter mais valor e mais retorno do que as suas obrigações. Não que você vá abandonar suas obrigações, mas você pode combinar o que você gosta com as obrigações. Então o valor ou a necessidade por trás da procrastinação é um olhar para dar tempo para si. Se você vive uma vida muito ocupada, fazendo o que você tem que fazer, pode ser que a procrastinação represente você parar e olhar para dentro. A gente está num momento onde você tem essa oportunidade, essa pandemia que faz a gente ficar isolado um dos outros e ficar em casa, trabalhar de casa ou
buscar formas de trabalhar estando em casa, de alguma forma a procrastinação é uma oportunidade para você olhar o que você gosta de fazer. Então eu estou te trazendo uma ressignificação. Ao invés de olhar a procrastinação como um problema, olha ela como uma mensagem que o seu inconsciente manda para você mesmo. E é uma mensagem dizendo, existe uma emoção que precisa de acolhimento. Você precisa dar mais tempo para si. Numa constelação familiar, você pode olhar que por trás da procrastinação pode ter a relação com seus pais, onde ou você está cuidando deles e você se coloca como pai ou mãe deles, ou existe mágoas, ressentimentos e essa distância que você tem em relação a eles também é uma distância que você tem em relação aos seus sentimentos, ou a distância que você tem em relação aos seus pais dentro de você. Quando você está distante das suas emoções, você tem um conflito interno ativo. E quanto mais conflito, mais tensão entre o que você quer fazer e o que você faz. Então a procrastinação, na verdade, ela é um sinal para você olhar para dentro e perceber como eu estou lidando com as minhas emoções. Eu estou acolhendo elas, eu dou espaço para expressá-las ou eu as ignoro? Quando você traz essa consciência para você, fica mais fácil de você guiar uma vida onde você equilibra os dois lados, o pensamento e o sentimento. E eu quero compartilhar com você um depoimento onde você pode saber como a constelação ajuda a vida das pessoas. Fiz uma sessão de 25 minutos com o Rodrigo, achei muito interessante, porque foi diferente do que eu imaginava que era a constelação, eu achei que era muito mais complicada, mas com ele não, eu tive a noção de que é muito mais prático, rápido e objetivo, a forma como que ele aplica, vamos dizer, o processo da constelação familiar sistêmica. Foi muito interessante, importante para mim, para poder identificar alguns comportamentos e até atitudes, né? Repensei um pouquinho a respeito da minha vida e achei muito interessante, mas foi uma experiência muito boa e válida, tá? Eu recomendo. Algumas objeções que eu escuto sobre como lidar com a procrastinação mas eu não quero mudar a minha maneira de pensar, porque se eu for me abrir para as emoções, eu vou acabar fazendo escolhas que não são as melhores para mim. Então, esse é o pensamento que gera o mal-estar emocional, que gera a procrastinação. Ignorar os sentimentos é ignorar metade de você. Logo você não vai ter vontade de fazer o que você tem que fazer. Quando você acolhe os sentimentos, não quer dizer se guiar exclusivamente por eles, mas quer dizer combinar pensamento e sentimento. O medo de perder o controle faz você se apoiar nos pensamentos. Porém, quanto mais você se guia pelos pensamentos, mais você precisa controlar o que acontece na sua vida. E quando as coisas não acontecem como você quer, que é o que a gente está vivendo no momento, com o isolamento social e com o desemprego, existe mais insegurança. E isso acaba fazendo você buscar controlar mais e gera mais mal-estar e você adia e procrastina mais. Então, uma vida guiada pelo pensamento vai gerar mal-estar, vai gerar procrastinação e pode gerar doenças que surjam dessa distância que tem entre você e seus sentimentos. Um outro pensamento pode ser o seguinte: não, eu preciso ter mais disciplina, eu preciso ter mais força de vontade. Isso de olhar para a procrastinação, não, isso é errado, eu não quero ficar desperdiçando meu tempo. Então, disciplina você já tem. Por que eu posso dizer isso? Porque você faz as coisas que você gosta. Se você faz o que gosta, você tem energia, você tem disciplina. É que você não julga usar disciplina quando você está fazendo o que gosta, mas tem a mesma base. Porque você pode aprender a gostar do que você ainda não gosta, ou você pode acolher a emoção por trás da procrastinação. Um outro pensamento sobre como lidar com a procrastinação pode ser o seguinte, que
Na verdade, você tem que fazer mais. E então, por que perder tempo? É perder de tempo isso, ficar olhando para as emoções, aceitar a procrastinação. Se eu aceitar ela, eu não vou fazer mais nada na vida. E, na verdade, você poderia olhar por um outro ângulo. Muitas vezes é a sua exigência que gera uma tensão que faz você drenar toda a sua energia com uma atividade que não faz sentido para você. Por exemplo, você precisa fazer algum trabalho e tem um prazo, só que você não tem vontade. Aí a questão é, o quanto você se exige nisso? Porque se você coloca uma sobrecarga de força de vontade para uma atividade que poderia ser tomada com mais leveza, quando você vai fazer outra atividade você não tem energia. Então, regular o quanto de exigência você tem sobre você mesmo faz você ter energia para outras atividades. Então, o olhar é isso. Não é sobre fazer mais e achar que você não é bom o suficiente, mas é reconhecer que você é bom o suficiente e que você pode se dar tempo para não fazer nada ou para fazer mais coisas que você gosta. Então vamos ao exercício, que é o seguinte, a gente vai olhar para o que está por trás da procrastinação. E aí eu comentei no começo dessa aula que tem a ver com uma emoção que não é aceita, ou reconhecida ou acolhida, tem a ver com a relação com os pais, que pode ser boa, mas você está como pai ou mãe dos seus pais, então isso gera um mal-estar, e aí você carrega um peso que não é seu, ou você pode ter mágoas e estar distante deles. Daí você está distante também dos seus sentimentos. E claro, você acaba, vamos dizer, nessa distância emocional com você mesmo, não tendo a energia que você quer para fazer atividades que você considera importante. E o exercício é o seguinte, você pode usar as suas mãos ou só a sua imaginação, como você preferir. Eu vou usar a minha mão e aqui você imagina qual a imagem você tem para procrastinação. Quando você pensa nela, como você se vê? Por exemplo, a imagem que me vem pode ser, vem uma imagem para mim, eu deitado, mexendo no celular, vendo vídeo do YouTube. Algum vídeo sobre algum fato curioso, fatos desconhecidos e coisas assim. Aí você percebe como você se sente em relação a esse lado. E aí o aspecto sistêmico ligado a esse tema é o que está por trás. Aí eu vou usar a outra mão para o que está por trás. E por trás desse meu comportamento, de ficar me ocupando com coisas sem importância e não fazer o mais importante, pode ter a relação com alguém. E aí nesse momento eu vou olhar para o que está por trás. Pode ser a minha relação com alguém da família, ou pode ser a minha relação com uma parte minha. Mas é algo que eu preciso incluir, ok? E a gente separa. E você faz junto comigo. Percebe o que muda. Lembra também de fazer uma respiração profunda entre um momento e outro. Quando eu separei, eu já senti que aquilo da procrastinação perdeu a importância. E aqui está o que de fato eu preciso olhar. E aí você experimenta dizer para esse lado. Eu vejo você, você faz parte. E eu te agradeço pelo que você me traz de bom. Percebe o que muda. E se nessa parte você está vendo a relação com uma pessoa, experimenta dizer para ela, eu deixo com você o que é seu e guardo comigo o que é meu. E aí observa que movimento a sua mão faz. Ela pode fazer um movimento de simplesmente liberar algo, ou ela pode vir para um movimento de acolhimento. Percebe o que acontece para você. E eu quero saber como é a experiência desse exercício para você. Então deixa um comentário abaixo desse vídeo do que você achou e o que você mais gostou até aqui. Então nessa aula eu falei sobre a procrastinação e como olhar o aspecto sistêmico por trás dela, e você já teve a oportunidade de fazer um exercício para sentir a mudança em você. A próxima aula eu vou apresentar uma oportunidade onde você pode se aprofundar mais,
saber mais sobre como usar constelação familiar individual na sua vida e na vida de outras pessoas. Então, você pode conhecer os princípios sistêmicos, entender as ordens do amor e aprender a usar na prática, conhecer cada situação onde existe, vamos dizer, emaranhamentos sistêmicos e ser capaz de resolver. Então, a oportunidade que eu vou te apresentar no próximo vídeo é o curso de constelação familiar individual, onde você pode aprender a fazer constelação familiar, vivenciar durante o curso mudanças por experimentar trabalhar os seus temas durante cada encontro online, ao vivo, e usar com outras pessoas. Para você que assistiu até aqui, a próxima aula vai ter uma oferta especial. E como eu falei nos outros vídeos, eu tenho o objetivo de tornar a constelação familiar acessível e que as pessoas possam usar no seu dia a dia. Então eu conto com você e te convido a compartilhar esse vídeo com 3 pessoas importantes para você e que vão se beneficiar do que eu estou apresentando. E também eu quero saber o que você achou até aqui. Então deixa um comentário abaixo desse vídeo. Então eu fico por aqui, um grande abraço e até a próxima aula.